Em 2022, o governo chinês colocou como prioridade o estoque de alimentos e outros itens básicos. A justificativa, aparentemente, era uma expectativa de agravamento na guerra da Ucrânia, o que poderia gerar uma quebra na cadeia de fornecimento de vários itens. Como noticiou a Exame, agências governamentais, incluindo o principal órgão de planejamento econômico da China, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, receberam ordens para pressionar os compradores estatais a vasculhar os mercados internacionais em busca desses materiais. Além de grãos básicos, como milho e trigo, estão também estocando itens como minério de ferro, gás e petróleo. Segundo estimativa da própria China, essas reservas encontram-se em um nível historicamente elevado e estão contribuindo para o aumento dos preços globais dos alimentos. Para a China, essas reservas são necessárias para garantir que não ficará dependente de grandes exportadores de alimentos, como os Estados Unidos, destacou a Bloomberg International. Mas alguns analistas já enxergam nesse movimento uma possível preparação da China, já que, caso ocorra realmente uma guerra, haverá sanções internacionais e interrupções no fornecimento de vários itens. Com relação ao poderio militar, não podemos esquecer que a China tem um orçamento de defesa 13 vezes maior que a ilha vizinha, e também a supera amplamente em tropas, equipamentos e armas. Portanto, seria uma guerra totalmente assimétrica, como mostra o infográfico produzido pela BBC. O exército chinês conta com um efetivo de mais de 2 milhões de homens. Já Taiwan tem uma tropa de 169 mil soldados. A estratégia de sobrevivência de Taiwan é chamada de porco-espinho, que consiste basicamente em gerar um custo muito alto para quem pretende atacar. Os espinhos do porco-espinho produzem feridas muito dolorosas, por isso, poucos animais se atrevem a atacá-lo. Essas feridas são custos tanto econômicos como políticos e diplomáticos. Já os Estados Unidos, maior aliado de Taiwan, segue a chamada ambiguidade estratégica. Isso significa que os americanos ocultam intencionalmente quais seriam seus planos de ação no caso de uma invasão pela China. De alguma maneira, essa ambiguidade nos permitiu manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan por várias décadas e em vários governos, declarou em 2022 o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. Você nunca diz ao seu oponente em potencial o que pretende fazer, mas suspeito que qualquer coisa que seja implementada para dissuadir a China, em primeiro lugar, e para frustrar uma tentativa de dominar Taiwan, não seria apenas militar, explicou à BBC Chris Perry, analista de estratégia da OTAN. O Senado americano aprovou em 2022 a Lei de Política de Taiwan, que substitui a Lei de Relações de Taiwan de 1979. A nova lei ampliou tanto as relações econômicas quanto militares entre os dois aliados. E o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando questionado em entrevista coletiva sobre o quanto o país estaria disposto a proteger Taiwan, reiterou: China, Rússia e o resto do mundo sabem que somos as forças armadas mais poderosas da história do mundo. Mas, apesar de às vezes agravar o discurso, Joe Biden tem mantido na prática a ambiguidade estratégica da maior potência militar do mundo. O fato objetivo é que Taiwan já possui as características de um país independente e soberano. Tem constituição própria, moeda própria, eleições e governos próprios, território próprio e forças armadas próprias. Há ainda uma questão geracional que também precisa ser levada em conta. Os mais velhos guardam um sentimento da Guerra Civil Chinesa, pois os seus pais sofreram diretamente com o conflito. Mas as gerações mais jovens já têm um sentimento de país independente e construíram sua identidade muito mais próxima aos valores ocidentais do que aos valores chineses. A democracia é um desses valores. Pelo índice da Freedom House, organização que há mais de 80 anos monitora o avanço da democracia no mundo, a China não é considerada um país livre e tem nota 9 na escala. Já Taiwan é considerado um país livre e tem nota 94. Sua nota, inclusive, é mais alta que países europeus tradicionalmente ocidentais, como França, Espanha, a Itália, a Inglaterra, a Áustria e a Alemanha. Ou seja, quanto mais tempo passa, vai se tornando mais difícil a anexação de Taiwan pela China e vai se consolidando cada vez mais
o alinhamento das novas gerações com as ideias e tradições ocidentais.